E o tema dessa mensagem é uma pergunta. Quem te governa? Repita comigo, quem te governa? Pergunte para o irmão do seu lado, quem te governa? Essa mensagem, ela é baseada num recorte, essa mensagem está baseada num recorte da vida do rei Davi, compreendido entre os capítulos 27 e 30 de 1 Samuel. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia. Nós vamos ler dentro do capítulo 27, 29 e 30, alguns punhados de versículos, para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 27, eu quero te dar um rápido contexto desses textos que nós vamos ler agora. O contexto é a perseguição de Saul a Davi por causa de sua inveja. Se você se lembra bem da história, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, que em determinado momento do seu reinado desagradou ao Senhor por desobedecê-lo, uma ordem expressa que o Senhor havia lhe dado por meio de Samuel com relação a uma guerra que o povo de Israel travou com os filisteus. E não só por causa disso, mas por causa de outros pecados também. O texto bíblico nos diz que Deus revogou o reinado de Samuel. Nas palavras de Samuel, Deus rasgou o reino das mãos de Saul. E depois disso, Samuel ungiu a Davi, que havia sido escolhido por Deus, para que a seu tempo se tornasse rei de Israel. Na sequência, depois de ser ungido como o próximo rei de Israel, Davi matou o gigante Golias. Davi se tornou uma liderança importante no reinado de Saul, porque passou a liderar um grupamento específico do exército de Israel, mais especificamente a guarda particular do rei, e foi construindo a sua reputação como um grande guerreiro, como um grande líder. E por causa do seu sucesso como guerreiro, por causa do seu sucesso como líder, o texto bíblico nos conta que Saul, ainda rei de Israel, começou a sentir inveja. Aquela famosa canção cantada pelo povo de Israel logo depois de Davi ter matado Golias. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E ao longo do texto bíblico nós vamos compreendendo que Saul foi permitindo que essa inveja crescesse em seu coração, a ponto de começar a perseguir Davi, uma vez que ele descobriu que Samuel havia ungido Davi como o próximo rei de Israel. Porque ao longo dessa história, o próprio Samuel diz a Davi que diz a Saul que Deus rasgou da sua mão o reino e que Deus escolheu um outro homem que o sucederia como rei. E depois que Saul descobriu que era Davi, começou a perseguir Davi, inclusive para matá-lo. Então, o texto que nós vamos ler está dentro desse contexto maior. Nós vamos começar lendo 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 4 e o versículo 7. Então, vamos ao primeiro texto. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Versículo 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Vamos adiante. Depois eu volto fazendo a separação dos textos. 1 Samuel capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 4.
capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 4. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado? Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 8. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Volta um pouquinho. Tomaram a Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Agora, do versículo 17 ao 25. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante disso, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Enquanto Saul perseguia Davi, Davi teve uma brilhante ideia. Bom, eu vou me esconder com os filisteus, os inimigos de Israel, porque só assim Saul vai deixar de me perseguir. Ele vai pensar: ora, agora Davi acertou, porque ele se escondeu justamente debaixo das asas do meu maior inimigo. Então, tá tudo bem, deixa lá, deixa quieto. E foi exatamente o que aconteceu. E durante um pouco mais de um ano, Davi serviu a guarda pessoal
de Aques, o rei dos filisteus. Davi era da guarda, o líder da guarda pessoal de Saul. E agora se tornara o líder da guarda pessoal do seu arqui-inimigo. E durante esse tempo em que Davi liderava a guarda pessoal de Aques, os filisteus se prepararam para uma guerra contra o povo hebreu, uma guerra contra o exército de Israel. E Davi, como escudeiro de Aques, se preparou para lutar contra Israel, para lutar contra o seu povo, seu próprio povo. Só que os comandantes de Aques, quando viram Davi e os seus 600 guerreiros, perguntaram: ei, Aques, que negócio é esse? O que esses caras estão fazendo aqui? Aí Aques falou: isso aqui é Davi, isso aqui era o matador gigante, o matador gigante lá de Saul, ele agora está com a gente. Aliás, já está com a gente faz um tempo. Esse cara é bom, esse cara é um guerreiro valioso. E os comandantes de Aques disseram: ei, negativo, você está doido? Os caras vão com a gente para a guerra, os caras vieram fugidos de Israel e vão com a gente para a guerra. Você não acha que a melhor maneira deles se reconciliarem com Saul e voltarem em paz para Israel é se rebelando contra nós no meio da batalha, entregando a nossa cabeça na bandeja? Aí Aques pensou: quer saber, Davi, faz o seguinte, volta para casa, vai com os caras para casa e deixa que a gente luta aqui a nossa guerra. Quando eu voltar a gente se fala. E o texto diz que Davi ainda interpelou Aques, mas por quê? Davi gostava do negócio, né? Davi gostava do embate. Aí Davi diz: mas Aques, por que a gente fez alguma coisa de errado? Não, os caras não querem, os caras estão criando confusão, volta para casa. E o texto conta, a história que nós lemos conta, que esse pequeno intervalo de tempo foi o suficiente para que a cidade de Davi, chamada Ziclag, fosse invadida, fosse saqueada e fosse incendiada. Quando Davi chega de volta com o seu exército, ele encontra a sua cidade incendiada, ele encontra a sua cidade completamente saqueada e em ruínas. A sua família e a família dos seus guerreiros haviam sido levadas cativas. E o texto diz que Davi chora amargamente, os seus homens choram amargamente, e os seus homens consideram apedrejá-lo. Porque, afinal de contas, foi de Davi a brilhante ideia de se associar ao exército inimigo de Israel. E o texto diz que Davi se reanimou no Senhor, pegou a estola sacerdotal, buscou o Senhor e perguntou ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Eu devo ir atrás dos caras? Eu devo ir a essa guerra e tomar de volta e pegar de volta o que eles tomaram da gente? E Deus diz assim: até que enfim você me procurou de novo, Davi. Vai, pode ir. Vai e traz tudo de volta, porque eu vou te abençoar para essa guerra. E Davi foi, e o texto conta que Davi trouxe tudo de volta, trouxe os despojos de guerra de volta, as suas famílias, as famílias dos homens que foram levadas. E que dividiu os despojos de guerra entre todos os seus guerreiros. Ainda há esse detalhe no texto, né? O texto diz que eram 600 homens, mas só 400 lutaram, porque 200 estavam muito cansados. De tão cansados que estavam, não podiam seguir adiante para lutar com Davi na reconquista de Ziclag. E Davi disse para os caras: tudo bem, fiquem aí, cuidem da bagagem, os 400 que estão à disposição, vamos comigo, porque o jogo vai ser bom, a briga vai ser boa. E eles foram, os 400 foram. E quando eles voltaram, os 400 disseram assim: vocês que desistiram, fiquem aí, peguem só a família de vocês, que o despojo é nosso. Aí Davi disse: pessoal, não, o despojo é igual, o despojo é de todo mundo. Vamos dividir em partes iguais, porque a parte que cabe aos que lutaram é a mesma parte que cabe aos que guardaram a bagagem, e está tudo certo. Foi o Senhor que nos deu essa vitória, nada é nosso, tudo é dele. E esse é um texto fabuloso, porque nos ensina algumas lições para a vida. Diga comigo, para a vida. Algumas lições para a vida que podem nos salvar de grandes enrascadas. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto está na primeira porção do texto que nós lemos, do capítulo 27, do versículo 1 ao 4 e o versículo 7, que conta que Davi teve a brilhante ideia de se esconder de Saul junto dos seus inimigos. Agora, põe de novo, por favor, o 27, 1, só para eu introduzir o que eu quero dizer aqui. Olha, Davi disse consigo mesmo. Foi uma ideia de Davi. Davi ignorou, não conversou com ninguém, não perguntou nada a ninguém. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu morra. Pode ser que, de tanto me perseguir, Saul me encontre e me mate. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer?
Não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, porque lá Saul não vai me procurar. Aí ele vai perder todas as esperanças, vai me deixar em paz. Assim eu me livrarei dele. Davi já havia sido ungido por Samuel. Davi já havia sido prometido como o próximo rei de Samuel. Davi tinha sobre ele uma unção. Davi tinha sobre ele uma promessa. E o que acontece aqui é que Davi questiona a sua unção e questiona a sua promessa, de tão cansado que ele estava de fugir de Saul. E o que acontece é que quando nós questionamos a unção e as promessas de Deus sobre nós, nós entregamos à dúvida e ao medo o governo dos nossos pensamentos. E isso inevitavelmente nos levará a decisões erradas, a decisões contrárias à vontade de Deus. Porque veja, Davi pensou consigo mesmo, Davi concluiu para si mesmo, e Davi disse, assim eu me livrarei. Davi não se lembrou da unção que estava sobre ele, Davi não se lembrou da promessa que estava sobre ele, ele apenas entregou o governo dos seus pensamentos à dúvida e ao medo, tendo questionado a unção e as promessas de Deus, ele então toma a decisão equivocada de fugir para a terra dos filisteus. E eu me pus a perguntar quantas vezes, assim como Davi, nós questionamos se Deus está conosco, se Deus está nos ouvindo, se Deus está se importando com o que nos acontece. E sem uma resposta objetiva, concreta, que nos agrade, nós sentimos medo de não saber se ele chegará a tempo, medo de não saber se nós daremos conta. E por causa do medo e por causa da dúvida, nós entregamos o governo dos nossos pensamentos a esses sentimentos duvidosos e tomamos decisões que mais tarde descobrimos, para alguns, da pior maneira possível, que não eram compatíveis com a vontade de Deus para nós. Por um acaso isso já aconteceu com você? Você estava com medo, você estava com dúvida, você estava ansioso pelo futuro, e aí você não orou, você não consultou ninguém, você não procurou o conselho de ninguém, você simplesmente, como Davi, pensou consigo mesmo. E decidiu no seu coração, assim eu me livrarei. E aí você tomou decisões equivocadas, que depois de algum tempo você percebeu que eram equivocadas, porque você começou a sofrer as consequências dela. Muitas vezes nós agimos como Davi, nós colocamos em xeque a unção de Deus sobre nós, nós colocamos em xeque as promessas de Deus sobre nós. Saltando do Antigo para o Novo Testamento, nós temos na representação da unção de Deus o Espírito Santo. E nós temos na representação das promessas de Deus a sua palavra. Muitas vezes em momentos de caos, muitas vezes em momentos de confusão, muitas vezes perseguidos ou mesmo pressionados pelos rigores da vida, nós nos esquecemos do Espírito que nos habita, nós nos esquecemos que Ele é a mente de Cristo, nós nos esquecemos que Ele é a sabedoria de Deus, nós nos esquecemos que temos a palavra de Deus, que é o nosso referencial, que é o nosso parâmetro para as decisões, para as escolhas que temos a fazer na vida. E entregamos o governo dos nossos pensamentos à dúvida, ao medo, e deixamos que eles nos incitem às decisões mais equivocadas, mais erradas que poderíamos tomar. Jamais questione a unção de Deus sobre a sua vida. Jamais questione as promessas de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito de Cristo, você tem a palavra de Cristo. O Espírito e a palavra de Cristo são tudo o que você precisa para permanecer firme, para não desistir, para não se entregar ao medo e à dúvida. Não tome decisões equivocadas, não tome decisões erradas, porque você não sabe se vai acontecer, não sabe se vai chegar, não sabe se a conta vai chegar. Se você não sabe, procure quem sabe. Quem sabe? A mente de Cristo, a unção de Cristo sobre a sua vida, o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Não entregue de bandeja ao medo e à dúvida o governo dos seus pensamentos. Porque essa é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto. As decisões que nós tomamos sob o governo da dúvida e do medo não afetam somente a nós, mas também os que estão ao nosso redor, especialmente a nossa família, especialmente a família dos nossos. Nós lemos no texto que quando Davi voltou a Ziclag e a encontrou incendiada, saqueada em ruínas, as suas mulheres haviam sido levadas e as mulheres dos seus homens também. Por isso eles começaram a considerar apedrejar Davi.
Olha só, a decisão equivocada de Davi de se juntar aos filisteus não afetou somente a sua família, mas a família de todo o seu exército. A família de 600 homens. Você sabe o que são 600 homens valentes querendo apedrejar você? Davi era muito macho, né, irmão? Davi era brabo. Porque Davi matou no peito, peraí. A minha família se foi também, vocês esperem aí. E aí o texto diz que ele se reanimou no Senhor. Mas você imagine o caos, você imagine a tensão emocional nesse cenário. As decisões que tomamos sob o governo do medo e da dúvida, elas não afetam somente a nós, afetam a quem está à nossa volta. É como, por exemplo, um pai de família que, tomado pelo medo de perder dinheiro, tomado pelo medo da escassez, ele acaba entrando num negócio precipitado, sem analisar direito o negócio, sem pedir conselho a ninguém sobre esse negócio, sem orar, sem ponderar. Talvez essa seja a sua situação, ou talvez essa algum dia já tenha sido a sua situação. A decisão ela parece pessoal no começo, mas logo ela deixa de ser, porque se é uma decisão equivocada, isso compromete as finanças da casa, tira a paz do lar, afeta a esposa, pressiona os filhos. Por quê, irmãos? Porque decisões governadas pelo medo quase nunca param em quem decidiu, elas sempre transbordam para quem caminha ao lado de quem toma a decisão. Provavelmente você já deve ter passado por isso na sua vida. Uma decisão equivocada que você tomou afetou a sua esposa, afetou seus filhos, afetou a paz no seu lar. Uma situação equivocada que você tomou afetou o seu setor de trabalho. Sim ou não? Porque isso é como uma lei. Isso é o que quase sempre acontece. Nós não podemos nos deixar levar pelo medo e a dúvida. Nós não podemos entregar o governo dos nossos pensamentos ao medo e à dúvida, porque eles vão nos levar a decisões equivocadas, e decisões equivocadas não afetam somente a nós, afetam a quem está próximo a nós. Terceira lição que nós aprendemos nesse primeiro bloco de texto que nós lemos: as decisões que nós tomamos sob o governo da dúvida e do medo nos dão uma falsa sensação de que estamos certos, até que tenhamos perdido tempo suficiente para entrar em apuros. Porque o texto diz que Davi ficou 1 ano e 4 meses aproximadamente com Aquis. Está tudo tranquilo, tudo suave, tranquilo e favorável. Saul não me persegue aqui em Gate, eu estou na guarda principal do rei, meus homens estão comigo, eu tenho uma cidade comigo, a gente está em paz, a gente não está em guerra. Quando a gente vai à guerra, a gente vai por conta própria, Aquis não se mete nisso, porque ele não é bobo de se meter comigo. Está tudo certo. 1 ano e 4 meses. Tempo suficiente até Davi perceber que ele colocou a si mesmo, a sua família e todo o seu exército em apuros. É isso que o medo e a dúvida fazem conosco. Quando eles governam os nossos pensamentos, eles nos dão uma falsa sensação de que está tudo bem, até termos perdido tempo suficiente para descobrir que não está nada bem. Só parece que estamos no controle de tudo, até nos darmos conta de que nunca estivemos no controle de nada. Quem estava no controle era o medo e a dúvida governando o nosso coração. Irmãos, olha só que interessante. Você é brasileiro como eu. Temos algum estrangeiro aqui? Não, né? Não. Só pavunenses, né? E de alguma forma são estrangeiros, mais ou menos assim. Irmãos, você é brasileiro como eu e você sabe que o brasileiro aguenta muita coisa. Não aguenta? Aguenta fila, aguenta boleto vencido, aguenta promessa de político em época de eleição. E esse ano é um ano de muitas promessas, não é? Mas tudo tem limite. E há certos traumas nacionais que a gente nunca esquece. Por exemplo, especialmente os homens vão se lembrar do que aconteceu no dia 8 de julho de 2014. Quem se lembra? Rapidamente, um varão valoroso disse: o famigerado 7-1. Quem lembra do 7-1 que a gente tomou da Alemanha aí? Semifinal da Copa do Mundo. Olha que coisa terrível, né? Um trauma nacional que a gente não supera até hoje. Era uma semifinal de Copa do Mundo, irmão. No Brasil. Seleção brasileira carregando nos ombros a expectativa de uma nação inteira. Com um time mais ou menos meia boca, mas o brasileiro não desiste nunca, né? O brasileiro acreditava até o fim que a gente ia ganhar essa Copa em casa.
Só que quando o jogo saiu do controle, irmão, não foi só a tática do Filipão que desmoronou. E veja só que interessante, algum tempo depois do 7-1, a psicóloga da seleção brasileira à época, Regina Brandão, ela disse numa entrevista que o time todo entrou em pânico. Pense em alguma situação da sua vida em que você entrou em pânico. E ela disse que, nesse contexto especificamente, quando se entra em pânico, o coletivo se perde e cada um começa a tentar resolver o problema sozinho. Aí a gente viu o que viu. Foi exatamente isso que aconteceu. O pânico, o medo, bagunçou completamente o time por dentro, antes que a Alemanha terminasse o serviço por fora. O jogo foi perdido aqui, o jogo foi perdido aqui. O jogo foi perdido quando o medo, quando o pânico, quando a dúvida tomou as rédeas dos pensamentos dos jogadores. O resto é história. E essa lição é poderosa. Quando o coração entra em pânico, a alma deixa de discernir. A pessoa sai do lugar, tenta resolver no impulso, e o estrago é maior do que o problema inicial. Você consegue se lembrar de alguma vez na sua vida em que você entrou em pânico e tentou resolver o problema, e o que era um problema se tornou um problema 4, 5 vezes pior de se resolver? Você não resolveu o problema que estava lá, ainda criou um problema maior. É isso que acontece quando o medo e a dúvida controlam os nossos pensamentos. Eles nos levam a decisões equivocadas, contrárias à vontade de Deus. Essas decisões equivocadas, contrárias à vontade de Deus, elas respingam em todo mundo à nossa volta. E elas nos impedem de discernir. E sem a capacidade de discernimento que Deus nos dá, nós tornamos o que era um problema solucionável, um problema quase impossível de se resolver. Não deixe que o medo e a dúvida controlem os seus pensamentos. Você carrega a unção de Deus, você carrega a promessa de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Amém? O segundo bloco de texto que nós lemos, em 1 Samuel capítulo 29, do versículo 1 ao 4 e o versículo 8, nos ensinam uma outra lição poderosa. Uma lição poderosa para a vida, extraída desse evento marcante na vida de Davi. Que lição é essa? Quando estamos sob o governo da dúvida e do medo, perdemos a visão e a capacidade de discernir e podemos acabar lutando contra o próprio Deus ao lado de seus inimigos. Davi se juntou com o arqui-inimigo de Israel e agora ele está do lado de Aques para combater os homens da sua terra. Agora ele está ao lado de Aques para matar os homens do exército de Israel. O grande matador de gigantes, o grande líder do exército de Israel, o chefe da guarda principal de Saul, o homem que todo o exército de Israel admirava, agora estava diante deles para matá-los. Quando o medo e a dúvida controlam os nossos pensamentos, nós perdemos a capacidade de discernir e acabamos lutando contra o próprio Deus. Acabamos lutando contra os inimigos de Deus. Acabamos nos posicionando de maneira errada e tomando por ameaça aquilo que era a nossa proteção. Recentemente nós passamos por um evento global terrível, que foi a pandemia do coronavírus. E no Brasil aconteceu algo parecido com isso. Talvez você tenha ouvido alguma história assim, perto de você. Alguns profissionais de saúde. Temos aqui profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia, assim, junto de quem estava na trincheira mesmo. A Elisa, o Carlos. Provavelmente vocês ouviram histórias assim. De profissionais de saúde que estavam arriscando a sua vida todos os dias para salvar outras vidas. Que era isso que eles faziam todos os dias. E passaram a ser tratados como uma ameaça por algumas pessoas. Houve um caso emblemático no Piauí de uma enfermeira que foi proibida de circular pelo seu condomínio. Porque os seus vizinhos, não, pelo amor de Deus. A gente não quer essa mulher aqui não. Ela está todo dia metida com quem está infectado lá, vai infectar todo mundo aqui.
foi impedida de permanecer no seu condomínio. Mais tarde, pesquisas da Fiocruz registraram que muitos agentes de saúde nesse tempo sofreram discriminação, sofreram violência. Olha só, irmão, até violência, profissionais de saúde que estavam na linha de frente durante a pandemia sofreram. O que isso significa? Isso significa que por medo do contágio, teve gente que passou a enxergar como inimigo quem exatamente estava lutando para proteger vidas. Você ouviu alguma história assim na pandemia? Gente que estava lá batalhando para salvar vidas, eles agora eram o inimigo. Ou eles agora eram os inimigos do povo. Porque é isso que o medo e a dúvida fazem, irmãos. Eles distorcem a nossa visão. Eles transformam ajuda em perigo. Eles transformam proteção em ameaças. Eles transformam amigos em inimigos de guerra. Quando os nossos pensamentos são governados pelo medo e a dúvida, nós não discernimos o que é nossa proteção, o que é nossa salvação, e entramos em zona de risco. Que risco? O risco de lutar contra o próprio Deus. Então, às vezes, Deus cria circunstâncias ou coloca pessoas perto de nós que são a nossa salvação, que são a solução para os nossos problemas, que são a porta que precisam ser aberta para nós. E nós estamos cegos pelo medo, nós estamos cegos pela dúvida. E nós tomamos essas pessoas e essas circunstâncias por reprováveis. Não. A gente já não sabe mais. Quem que viu na Amazon Prime a série Casas de Davi? Vejam, irmãos, é maravilhosa a série, maravilhosa a série. Série que retrata a história de Davi, um recorte da história de Davi. E a gente estava assistindo ontem de novo, e eu fiquei pensando assim, caramba, quando Saul já estava completamente fora de si, ele estava assim, enlouquecido, falando e fazendo besteiras à frente do exército de Israel. E eu pensei exatamente isso. Quando a dúvida e o medo se apoderam dos nossos pensamentos, nós saímos de nós mesmos. Nós ficamos como quem está fora de si. E tomamos por inimigos aqueles que são nossos amigos. E tomamos por ameaça aqueles que são a nossa salvação. Por diversas vezes você conhece a história de Davi. Por algumas vezes, talvez não diversas, mas por algumas vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Enquanto Davi ainda estava no território de Israel e Saul estava perseguindo Davi, por algumas vezes eles se encontraram. E Davi teve a oportunidade de matar Saul e Davi não matou Saul. Porque ele disse, ô rei, de um alto monte. Saul estava do lado de lá e Davi do lado de cá. Ô, Saul, ó, só para você saber, eu tive aí atrás de você ainda há pouco. Eu podia ter te matado. Mas ó, eu sou leal a você, não me persiga mais. Eu quero paz contigo, eu quero voltar para casa. Mas Saul estava fora de si. Saul se esqueceu que Davi era o matador de gigantes, um homem leal, um guerreiro leal. É isso que acontece quando o medo e a dúvida governam os nossos pensamentos. Quando estamos sob o governo da dúvida e do medo, nós escolhemos lutar guerras que não são nossas. Davi não tinha nada que estar ali, com Gate, para lutar contra o povo de Israel. Aquela não era uma guerra de Davi. Os comandantes de Aques e Aques entenderam isso, e Davi não. Por quê? Porque quando você entrega o governo dos seus pensamentos ao medo e à dúvida, você perde a capacidade de discernimento. Quando nós entregamos o controle dos nossos pensamentos ao medo e à dúvida, nós escolhemos guerras que não são nossas. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós decidimos lutar guerras que não são nossas, nós deixamos de lutar as nossas próprias guerras. E desguarnecemos o que só nós podemos e devemos proteger. Você entendeu isso? Enquanto o Espírito e a palavra, enquanto a unção e a promessa governam os teus pensamentos, você está num lugar seguro. Você está numa zona de segurança. Não numa zona de conforto, mas numa zona de segurança. Então você consegue discernir quais são os movimentos de Deus e você se põe a mover com Ele. Mas, quando você entrega o governo dos seus pensamentos ao medo e à dúvida, você escolhe as guerras erradas. E ao escolher as guerras erradas, você desguarnece
aquilo que Deus te deu, porque você não está lutando as tuas próprias guerras. Nós damos acesso ao inimigo, àquilo que é nosso, aos nossos. É mais ou menos como pais que vivem para o trabalho, porque tem medo de que falte o essencial aos filhos, quando na verdade o essencial aos filhos não é o que o seu salário pode comprar, mas a sua presença. Recentemente eu ouvi a história de um executivo que ganhava 30 mil reais por mês e que viajava parte do mês para garantir esse sustento, viajava pela sua empresa parte do mês para garantir esse sustento. Então ele já não estava por tanto tempo como ele gostaria com a sua família, com os seus filhos. E aí a direção da sua empresa o chamou e disse assim: cara, você é muito bom e a gente quer triplicar o teu salário, mas para isso você vai ter que viajar mais. Ele disse: tá bom, quero não, obrigado. Mas como não quer? Eu sei que a situação ficou insustentável, de modo que ele teve que pedir desligamento da empresa. Ele ganhava 30 mil reais, pediu o desligamento da empresa, e poucos meses depois, ele já estava ganhando 4, 5, 6 vezes mais do que ele ganhava nas condições que ele queria. Por quê? Porque ele não foi governado pelo medo, ele não foi governado pela dúvida, ele não foi governado pela ansiedade, ele não foi governado pela ganância. Ele simplesmente decidiu não desguarnecer os seus, ele decidiu proteger os seus e aquilo que Deus havia lhe dado. Você está comigo aqui? Muitas vezes nós seremos desafiados a tomar decisões estranhas. Nós seremos desafiados a tomar decisões que muitas pessoas, talvez até mesmo a nossa própria família, não vão entender. As decisões que estão baseadas na unção e na promessa. Decisões que estão baseadas na sabedoria de escolher as próprias guerras e de não lutar guerras que não são suas. Na sabedoria de proteger, de guarnecer, de guardar, de cuidar daquilo que Deus lhe deu. Não deixe que o medo e a dúvida controlem os seus pensamentos, porque você vai acabar entrando em guerras que não são suas. E quando você entrar em guerras que não são suas, meu amigo, aquilo que Deus te deu e aqueles que Deus te deu estarão desprotegidos. É seu dever protegê-los, é seu dever cuidar deles, é seu dever cuidar disso. Ah, mas a oportunidade é muito boa. Ah, mas pode ser que no futuro, Daniel, não surja uma oportunidade como essa. Ah, mas pode ser. O problema é seu. Não é meu. O problema é seu. Arque com as consequências das suas decisões. Vai desguarnecer os teus? Cuidado, hein? Ziclag pode ser incendiada. É que nem o pai e a mãe que olha para o filho de um irmão. O filho do irmão parece o demônio da Tasmânia, né? Entra rolando pela igreja, pula, vira cadeira, joga. Ah, se fosse meu filho. Ah, mas meu filho não tira essa farofa comigo mesmo. Shhh, cuida do teu filho. Porque enquanto você está cuidando do outro, o teu pode estar se perdendo e tu nem percebeu ainda. É sempre mais fácil resolver o problema dos outros. É sempre mais fácil pagar a conta dos outros. É sempre mais fácil encontrar sabedoria para os dilemas dos outros, não é, irmão? Lutar a guerra dos outros, às vezes, é sedutor. Porque a gente se vê numa posição de quem pode, de quem tem a resposta, de quem tem a solução. Muitas vezes a gente se mete para lutar com os filisteus enquanto Ziclag está abandonada. O mesmo caso vale, para continuar no contexto da família, né? Para o cara que só trabalha, não tem tempo, está sempre cansado. E vai se desconectando da família, vai se desconectando do filho, da filha, da esposa. Está abandonando o Ziclag porque está lutando as guerras erradas. Daniel, não tem que trabalhar? Obviamente que tem. Mas preste atenção no que Jesus disse. Aonde estiver o teu tesouro... Perceba que Deus não disse o contrário. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O balizador não é o coração, o balizador é o tesouro. Onde está o teu tesouro, o teu coração está aí. O que você tem por tesouro na tua vida hoje? O que é o mais valioso para você hoje? O que para você hoje não tem preço, tem valor? O que para você hoje é aquilo de que você não abriria a mão nunca? Antes de responder apressadamente, comprove se o modo como você vive se relaciona com isso.
é coerente com o que você pensou responder agora? Não, Daniel, é minha família. Calma, pensa direitinho. Não, Daniel, é isso, calma, pensa direitinho. Porque você pode estar enfiado numa guerra que não é tua enquanto a tua cidade está desguarnecida. Porque é isso que o medo e a dúvida fazem conosco. Temos sempre um bom pretexto para esconder a nossa dúvida e o nosso medo. Temos sempre uma boa desculpa, mas nunca uma justificativa. Sim ou não? Não é? Eu sempre disse isso. Todo pecado tem uma boa desculpa, mas nunca uma justificativa. Me ajuda, Fabão. Obrigado, mano. Me dá mais um pouquinho. Todo pecado tem uma boa desculpa, mas nunca uma justificativa. Ah, Daniel, mas foi por isso, foi por aquilo. Sabe aquele emojizinho do WhatsApp? Ah, Daniel, mas você não sabe. Não justifica. Explica, mas não justifica. Pecado é pecado. Decisões equivocadas são decisões equivocadas. E você é responsável pelas consequências delas. Então eu te faço uma pergunta. No que é que você se meteu e que por isso você ficou vulnerável e deixou vulnerável aqueles que lhe são caros, aquilo que lhe é caro? Qual foi a guerra em que você se meteu que não era tua? Por que você precisa se responder essa pergunta? Por causa da próxima lição que o texto nos ensina. Porque o texto diz que Davi, enquanto os seus homens pensavam em apedrejá-lo, enquanto os seus homens o criticavam, enquanto os seus homens o pressionavam, foi você, Davi. Ninguém mandou você se juntar com Gate, se juntar com Aquis. Foi você, Davi. Ninguém mandou você levar a gente para essa guerra. Foi você, Davi. A gente nem queria lutar mesmo. Enquanto os homens de Davi pressionavam Davi, o texto bíblico diz que Davi recobrou ânimo no Senhor. Qual a lição que isso nos ensina, irmão? Mesmo sob o governo da dúvida e do medo, Deus nunca nos nega o caminho de volta. Deus nunca nos nega o caminho de volta. Se você se arrepender nessa manhã, se você reconhecer nessa manhã, se você aceitar nessa manhã, que você precisa fazer o caminho de volta, Deus está lá te esperando. Se você reconhece que o medo e a dúvida têm governado os teus pensamentos e têm te levado a escolhas e decisões equivocadas, contrárias à vontade de Deus, hoje é dia de recobrar ânimo no Senhor. Hoje é dia de tomar o caminho de volta e reencontrar-se com o Senhor. Deus sempre está pronto para nos reanimar quando as coisas não vão bem. Deus está sempre disposto a nos reconduzir por um caminho de volta ao nosso lugar de segurança e de proteção. Que lugar de segurança e proteção é esse? A sua presença. A unção e a promessa. O Espírito e a palavra. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi também disse, você conhece o Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O mesmo Davi, sobre quem nós lemos lá no capítulo 27, dizendo assim: eu me livrarei das mãos de Saul. Agora está dizendo: em ti eu confio, tu és o meu refúgio, tu és o meu esconderijo, tu és a minha segurança. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas o Senhor pode me salvar. Então o que está acontecendo aqui nessa manhã? Davi está nos convidando a recitar esse salmo com ele. E Deus está nos convidando por meio da sua palavra a voltar ao lugar da nossa segurança e da nossa proteção. Voltar ao lugar onde a dúvida e o medo não governam os nossos pensamentos. Que lugar é esse? A sua presença. Então o que nós devemos fazer, irmãos? O que fazer, irmãos? Quebrar o poder da dúvida e do medo. Quebrar o governo da dúvida e do medo sobre nossos pensamentos. Para fazer isso, irmãos, é preciso nos humilharmos e reconhecermos a soberania de Deus. Tu não controla nada, irmão. Quem controla é Deus.
O teu raio de ação, ele é limitado e ele é concessão de Deus. Você está decidindo e fazendo as coisas porque Deus te deu um limite para você fazer isso. Você não é um fantoche nas mãos de Deus. Faz aqui agora, faz ali agora, vai aqui, vai lá. Deus te deu um raio de ação, Deus te deu um limite, Deus te deu uma janela. E você vai decidindo, vai usando bom senso, vai ouvindo o Espírito, vai fazendo escolhas, vai colhendo os frutos das suas escolhas. Mas quem controla é Ele. E se você reconhece que você precisa quebrar o poder do governo e da dúvida sobre os seus pensamentos, você precisa se humilhar e reconhecer a soberania de Deus. Você precisa decidir se submeter outra vez à voz de Deus. Porque foi o que Davi fez. Davi pegou a estola sacerdotal. Davi vestiu a estola sacerdotal, procurou o Senhor e disse: Senhor, qual é a tua vontade? Devo ir atrás dos caras? Devo guerrear essa guerra? Pense você, irmãos. Se Deus diz a Davi: não, perdeu. Ninguém mandou se juntar com Gate, se juntar com Aques. Se Deus dissesse isso, irmão, Deus poderia dizer? Claro, Ele é Deus. Era só a consequência da escolha errada de Davi. Mas Deus nunca nos nega o caminho de volta. Deus sempre nos espera no caminho de volta. Ah, Davi, eu estava esperando a hora que você ia voltar aqui. Eu estava esperando a hora que você ia voltar aqui e me perguntar. Porque eu tenho tudo planejado, Davi. Está tudo planejado, Davi. Tá bom. Você errou aqui, mas deixa eu fazer um retorno para você. Sabe quando você erra o caminho? Você erra o caminho, você sai da estrada, o Waze recalcula a rota. Davi, eu já recalculei, Davi. Tu vai voltar para a rota. Vai atrás dos caras, Davi. Eu vou te dar a vitória. Eu adorei te ver na minha presença de novo, Davi. Volta lá. Vamos ganhar esse negócio junto. Deus sempre te espera no caminho de volta. Se você se humilhar diante do Senhor, se você procurar o Senhor e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Porque isso foi o que Davi fez. Irmão, se Davi tivesse feito essa pergunta mágica antes de decidir se juntar ao exército filisteu, provavelmente Davi teria evitado esse capítulo da sua biografia. Mas diante da pressão, diante do caos, diante da confusão, Davi não fez o que ele fez agora. Davi simplesmente, o texto diz lá, nós lemos no 27, pensou consigo mesmo e decidiu: eu me livrarei das mãos de Saul. Agora que deu tudo errado, ele: Senhor, qual é a tua vontade? Se ele tivesse perguntado ao Senhor antes, ele teria evitado esse percalço. Assim como nós, hoje, precisamos decidir não ser governados pela dúvida. Precisamos decidir não ser governados pelo medo, mas permanecer na presença de Deus, onde temos segurança, provisão e sabedoria para os dilemas da vida. É nele, é na presença dele que você tem o que você precisa. É nele que você tem acesso à unção. É nele que você tem acesso à promessa. É nele, é na presença dele que o Espírito opera em você, que o poder da sua palavra opera em você, e que você é conduzido pela sua mão direita, pela destra do seu poder, no seu caminho de destino, até o lugar que ele preparou para você, para sua casa, para sua família. Não é o medo, não é a dúvida que devem te desestabilizar, que devem te descontrolar, te fazer perder as estribeiras, mas é a unção e a promessa que devem te sustentar. Mas isso passa pela sua decisão de se humilhar, de reconhecer e de dizer: Senhor, eu acho que eu estou enxugando gelo. Senhor, eu acho que eu estou patinando aqui, parado no mesmo lugar. Qual é a tua vontade, Senhor? Por que, irmão? Porque enxugar gelo cansa. Patinar no mesmo lugar cansa. E olha só, cansado, o que você faz? Você entrega o governo para a dúvida, para o medo, e deixa eles decidirem para você. O que acontece? Decisões erradas, que respingam nos teus, que te impedem de discernir, que te fazem lutar guerras que não são tuas, que tomam por inimigo quem Deus pôs do teu lado para ser a tua salvação. Até que você reconheça que você precisa do caminho de volta e vai recobrar ânimo no Senhor. Essa pode ser uma manhã definitiva na tua vida, meu irmão. Por quê?
Porque quando nós tomamos o caminho de volta e nos reposicionamos debaixo do governo soberano de Deus, as nossas decisões não são mais baseadas em autodefesa e nem baseadas em autoproteção. Eu inventei essas palavras, tá? Mas elas são baseadas em outra defesa e em outra proteção. Por quê? Porque Davi agora, ele não está mais tentando salvar a si mesmo. Ele não está mais tentando preservar a si mesmo. Ele está querendo repartir aquilo que Deus deu a ele com outros. Porque os 200 que ficaram, eles foram censurados pelos guerreiros, pelos 400 guerreiros que foram. Ei, esses caras aí são um bando de frouxos, não vai dar nada para eles não, despoja nossa, eles não lutaram. Davi, fica quieto, fiquem quietos. Não é assim que funciona não. Não foi a nossa espada que garantiu essa vitória para a gente não, meu irmão. Foi a mão do Senhor. O que o Senhor nos deu não é o que o Senhor nos deu não é exclusivamente nosso, é de todo mundo. Davi não tem mais necessidade de pensar consigo mesmo, de decidir se salvar. Davi já recobrou o ânimo no Senhor, já se humilhou de novo, já ouviu o Senhor, já foi reconduzido pelo Senhor ao caminho de destino. Então agora ele diz, é tudo nosso. Deus não está comigo, Deus está conosco. Amém? Por quê, irmãos? Porque quando nós retomamos o caminho de volta e nos humilhamos diante da soberania de Deus, nós lembramos que a unção e as promessas de Deus sobre nós são a garantia de que nada do que nós precisamos nos faltará. E é exatamente essa confiança que nos leva a andar no amor e na graça de Deus sobre nós e sobre os outros. Eu ouvi recentemente a história de um filho que pegou com seu pai o dinheiro para o lanche da escola. Toma aqui, isso aqui é para você comprar um lanche lá na cantina. Aí ele pegou o dinheiro, mas faz o seguinte, cara, isso aqui, você guarda isso aqui, porque isso aqui deve dar para a semana. Aí ele pegou, num dia só, ele gastou todo o dinheiro. O pai, o que houve aqui? Por que você não trouxe o troco, não guardou? O que aconteceu? Não, pai, é que tinha um monte de amigo lá na minha escola sem lanche também, eu comprei lanche para todo mundo. Aí o pai pensou assim, por que ele não guardou o dinheiro? Por que ele não guardou para lanchar na terça, na quarta, na quinta? Porque ele sabe que o pai tem lanche para ele no dia seguinte de novo. Quando nós desconfiamos da provisão de Deus, nós desperdiçamos o que Ele nos dá. Mas quando nós confiamos na provisão de Deus, nós semeamos o que Ele nos dá. O pai te garante, meu irmão, o pai tem lanche para você amanhã. Fica tranquilo. Eu sei que pode, sabe, ser desafiador. E muitas vezes é, para muita gente. Ah, Daniel, você está falando isso aí, mas, cara, zerou, a conta zerou. Meu irmão, se tu é dizimista, se tu é ofertante, se tu está com o coração alinhado, se Deus é o Senhor da tua vida, descansa. É impossível. Não, é possível. Jesus ensinou como? Ele entrou num barco, no meio da tempestade, ele deitou a cabeça na proa do barco e dormiu. Nada que Jesus fazia era por acaso, irmão. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo por seguinte, quando vocês estiverem navegando na vida e o barco de vocês estiverem sacudido, olhem para mim. Dá para dormir. Se vocês confiarem que eu estou no barco, dá para dormir. Relaxa. Só que o problema é que quando a gente entrega o governo dos nossos pensamentos para a dúvida e para o medo, a gente se esquece que Jesus está no barco. A gente se esquece que a gente está por conta própria. A gente está igual. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Silêncio da morte. Quem é governado pela unção e as promessas de Deus não se submete à dúvida, não se submete ao medo, não permite que a dúvida e o medo assumam o controle. Quem é governado pela unção e as promessas de Deus lembra que essa unção é permanente, que as promessas de Deus são irrevogáveis. Quem se lembra aqui daquele fatídico acidente com o avião do time da Chapecoense? Quem se lembra? Uma história forte, né, irmãos? Aconteceu em 29 de novembro de 2016. O avião levava a delegação inteira para Medellín, na Colômbia, e 71 pessoas morreram.
Mas um homem, o Neto, sobreviveu. E anos depois da tragédia, Neto começou a dar entrevistas e falar sobre o acontecido. E ele é crente. Uma vez, dando um testemunho na igreja, ele disse que depois de passar horas ferido entre os destroços, dias entre a vida e a morte no hospital, ele pensou em algo que nos ensina uma grande lição nessa manhã. Abre aspas, palavras do Neto. Quando alguém encara a possibilidade de partir, a pergunta que fica não é quanto dinheiro ganhou, nem quão conhecido se tornou, mas será que você fez a vontade de Deus? Chega até a me arrepiar. Será que você viveu uma vida para a glória de Deus? Será que você viveu a vida que Deus desenhou para você? Ser governado pela unção e as promessas de Deus é viver rendido à sua soberania e à sua vontade. Porque a verdade, irmãos, é que muitos de nós atrasamos o propósito de Deus para nós, porque em algum momento da nossa jornada nós agimos como Davi, que decidiu que poderia se livrar, poderia se salvar. Ele acreditou que pela sua própria força e iniciativa ele poderia resolver o seu problema. Isso lhe causou um transtorno terrível. Certamente ele teria evitado esse transtorno terrível se ele tivesse pensado com lucidez de espírito. E eu quero te dizer que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos realinhar. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para recalcular a nossa rota. Talvez alguns de nós aqui estejamos exatamente agora lidando com consequências de decisões erradas, de escolhas erradas, que complicaram a nossa vida, só porque nós entregamos o governo dos nossos pensamentos à dúvida e ao medo. E hoje, Deus preparou esse lugar. Deus preparou esse ambiente. Deus nos deu a sua palavra para recalcular a nossa rota, para nos realinhar, para realinhar você, recalcular a tua rota, para restaurar em você a confiança na sua unção e nas suas promessas. Lembre-se disso. Davi começou questionando a sua unção e questionando as suas promessas. A unção que ele havia recebido de Samuel e a promessa que ele havia recebido de Samuel, que seria rei. Talvez alguns de nós tenhamos questionado o Espírito Santo, a unção. Talvez alguns de nós tenhamos questionado as promessas, a palavra, e por isso tenhamos entregue o governo dos nossos pensamentos à dúvida e ao medo. Deus quer restaurar a nossa confiança nessa manhã. Escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Não é a vontade de Deus que você viva refém do seu medo, refém das suas inseguranças, tomando decisões equivocadas por causa do medo, da insegurança que você sente muitas vezes. Isso é natural a todo ser humano. É natural sentir medo, é natural sentir insegurança. Nós estamos encerrados nessa caixa que nós chamamos de corpo e temos uma alma que é atravessada por sentimentos, emoções. A nossa mente pensa muitos pensamentos, diversos pensamentos ao longo do tempo. E à medida em que nós vamos vivendo as nossas circunstâncias de vida, muitas vezes nós sentimos medo e insegurança mesmo. Mas não é vontade de Deus que você viva refém dos seus medos, refém das suas inseguranças. Não é vontade de Deus que você seja governado por qualquer outro poder que não seja o poder da autoridade dele sobre a sua vida. Então você precisa de uma decisão. Decisão. Que decisão, Daniel? Fazer o que Davi fez. Se reanimar no Senhor. Deus tem um ânimo novo para você nessa manhã, meu irmão. Deus tem um ânimo novo para você nessa manhã, meu irmão. Ele tem. Eu sei que Ele tem. Você precisa reconhecer outra vez a soberania de Deus e se humilhar e se render. Por isso eu queria te pedir para ficar de pé.